Olá, você. Bem-vindo à segunda parte do episódio 28 sobre desemprego. Nessa segunda parte, iremos conversar sobre a produtividade do trabalho no Brasil comparado com a dos países desenvolvidos. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste deste episódio. Comparamos a produtividade do trabalho do Brasil em relação aos outros países da América do Sul. E, como pudemos observar, ela anda lá pela turma do meião, quase metade da produtividade do Chile e da Argentina. Mas agora vamos para o jogo duro. Vamos comparar o Brasil com os países desenvolvidos, principalmente com os membros da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Como vocês lembram, os dados de produtividade do Banco Mundial calculam a produtividade do trabalho em relação ao PIB em dólares, dividido pelo número de pessoas empregadas. Repetindo então, a curva de produtividade do trabalho do Brasil, aqui a curva azul, temos que em 2018 o valor era de 32 mil dólares por pessoa empregada. A segunda curva, a curva amarela, é a média de produtividade do mundo, isto é, todos os países. Como podemos observar, o Brasil sempre esteve na marca do pênalti, mas conseguiu piorar e nos últimos anos já está abaixo da média mundial, que em 2018 foi de 34 mil dólares por hora trabalhada. Coisa feia. Como o brasileiro gosta de fazer piada com os patrícios portugueses, reparem na curva de produtividade do trabalho de Portugal, a curva marrom. Em 2018, o valor era de 60 mil dólares por pessoa empregada, ou seja, o dobro da brasileira. Dados do mesmo Banco Mundial sobre o PIB per capita, que é um índice de medida de riqueza de uma população, em 2017, apresenta o Brasil com o valor na ordem de 9.800 dólares per capita e Portugal com 21.100 dólares per capita, que, num cálculo simples e aproximado, significa que o Brasil precisaria crescer em produção de riqueza por volta de 6% ao ano durante 15 anos para alcançar a mesma qualidade de vida de um português médio. Se nós levarmos em conta que entre altos e baixos, de modo acumulado, o PIB do Brasil cresceu em média só 1,5% ao ano. Lembrar que o PIB do Brasil em 2004 cresceu só 0,4%, em 2015 diminuiu 3,5%, em 2016 voltou a cair mais 3,5% e em 2017 só cresceu 1%. Ou seja, o brasileiro ficou 10% mais pobre em 3 anos. Então, temos que trabalhar muito e durante muito tempo para tentar chegar ao nível do povo português. Vamos agora dar uma olhadinha na média do grupo de países da OCDE, a curva vermelha, que em 2018 o valor era de 87 mil dólares por pessoa empregada, ou seja, quase 3 vezes a produtividade média do Brasil. E para fechar as comparações, temos a Alemanha, curva laranja, com 91 mil dólares por pessoa empregada, e os Estados Unidos, a curva verde, com produtividade do trabalho de 114 mil dólares por pessoa empregada. É covardia. Agora, vamos observar a produtividade do trabalho apresentada em dólares produzido por hora trabalhada,
no gráfico da Our World Data, da Oxford University. Como podemos observar, a curva de produtividade do Brasil, de cor azul, mostra em 2018 o valor de produção de 17 dólares por hora trabalhada. Portugal, a curva marrom, onde observamos um aumento consistente da produtividade do trabalho a partir de 1986, quando o país aderiu à zona do euro. E, para fechar, temos as curvas da Alemanha e dos Estados Unidos, mostrando um crescimento forte e consistente da produtividade ao longo dos anos e apresentando valores ao redor de 62 dólares por hora trabalhada ou 3,6 vezes a produtividade do Brasil. Como podemos observar, a produtividade no Brasil é baixa. E pior que isso, cresce numa taxa muito baixa, quase beirando a estagnação. Esse é um dos maiores desafios que, como país, precisamos enfrentar de frente, para que possamos retirar as amarras e os pesos que não nos permitem ter uma trajetória de crescimento de longo prazo que nos aproxime dos países desenvolvidos. Vamos ver rapidamente quais são alguns dos fatores que compõem a produtividade do trabalho. Começamos pela disponibilidade de capital humano, que depende das habilidades, capacidades, nível de qualificação e experiência da força de trabalho, bem como da qualidade e da eficácia dos sistemas de gestão. Não adianta ter o capital humano se a quantidade de capital por trabalhador não for adequada, ou seja, as ferramentas, os maquinários, a tecnologia, pois a consequência é que, se não tiver essa quantidade de capital investida, esse capital humano vai migrar para países que oferecem melhores condições de trabalho, remuneração e desenvolvimento pessoal. Outro fator, a infraestrutura adequada e com constante investimento e atualização, que garanta disponibilidade e segurança de fornecimento de energia, comunicações, cadeias de logística e transporte, portos, aeroportos, redes ferroviárias, aquaviárias, tudo isso a custo competitivo e eficiente a nível mundial. E tudo isso é viabilizado por qualidade dos investimentos, ou seja, onde em cada momento os investimentos estão sendo distribuídos e realizados conforme as necessidades de cada um desses fatores. Com toda a certeza, investir milhões de dólares na construção de estádios de futebol para a Copa do Mundo não se enquadra em qualidade de investimento. Outro fator é o uso eficiente das tecnologias já disponíveis. Em várias situações, temos excesso de regulações ou entraves burocráticos ou ainda taxações inadequadas que dificultam o uso dessas tecnologias. Fator essencial é a adoção de novas tecnologias. Quanto mais rápido novas tecnologias forem absorvidas, maior o crescimento da produtividade. O Brasil ainda impõe altos impostos para importação de produtos e serviços de tecnologia. É só ver o preço dos smartphones nas lojas. Aí entra o fator intensidade da concorrência. Abro novamente parênteses para o professor. O grau de competição entre as firmas é uma das peças fundamentais desse arranjo. Em uma sociedade com pouca competição entre as firmas, os incentivos para adotar tecnologias e usar de forma eficiente as tecnologias existentes podem ser tão negativas que a firma prefira ser
ineficiente. Repetindo, a firma prefira ser ineficiente. E por quê? Pois, para adotar tecnologias novas, quanto para usar tecnologias de forma eficiente, isso tem custos. E sem a pressão de um concorrente, pode não ser interessante você ter esses custos para ganhar eficiência. Em resumo, o Brasil é um país hostil ao empreendedorismo e à livre concorrência. Este é o maior fator de baixa produtividade. Fácil de perceber isso. O Estado detém 40% a 50% da economia através de estatais e paraestatais, com o mercado fechado participando só com 1% do comércio mundial. O Estado protege oligopólios nos principais setores, como telecomunicações, transportes aéreos, bancos, distribuidoras de energia, através de regulações excessivas. Assistam o episódio 20 sobre políticas públicas, oligopólios e monopólios. Então, se a competição é a chave para o crescimento da produtividade, como então aumentar a competição entre as firmas brasileiras? O aumento de competição pode ocorrer por meio de ações internas e ações externas. Por ações internas, seria o Estado reduzir as barreiras burocráticas e excessos de regulações que inibem a entrada de novas firmas brasileiras no mercado nacional. Por ações externas, seria, novamente, o Estado remover as barreiras alfandegárias e fiscais, abrindo o mercado brasileiro à competição internacional, para que as empresas instaladas no Brasil tenham que competir com empresas de outros países. Não precisa ser um gênio para perceber que estamos muito mal nas duas situações. O Brasil é um ambiente altamente hostil a negócios. Estamos mal em todos os índices mundiais. No índice Doing Business do World Bank, estamos na posição 109 em 190 países. No índice de liberdade econômica da Heritage Foundation, estamos na posição 150 entre 180 países, classificado como um país no grupo de majoritariamente não livre, quase no grupo dos países reprimidos. Recomendo assistir os episódios 17 e 18 da série sobre eficiência econômica, que mostram como a Nova Zelândia e a Austrália, com a abertura da economia à competição internacional e reformas liberalizantes na década de 80, deram um salto na geração de riqueza e no bem-estar das suas sociedades. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo seu like, seus comentários e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, pelo spoiler do cartão ao lado, que faz piada com a eficiência nos centros de poder político no Brasil, nós vamos conversar sobre o conceito econômico da produtividade do trabalho. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.